Então, Josias, prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Ou quem convidou quem, na verdade, nem sei. É um bate-papo bacana. É verdade, vai ser legal. E aí, Josias, conta um pouco da sua história, como é que veio essa questão, por que barbearia? Hoje está na moda, né? Mas Isso. você não é de hoje, você já tem um tempinho de mercado já. Sim. O que acontece? Desde muito novo, eu cortava cabelo dos meus amigos na garagem da minha casa no início. E eu sempre sentia um prazer ali em cortar cabelo, gostava de fato, sabe? Uhum. Aí, ficando mais velho, teve outras oportunidades de outros tipos de serviços, mas não fazia tanto a minha cara. Então, eu me identifiquei mais com a barbearia. Mas foi o quê? Foi sugestão do seu pai, da sua mãe? Não. O meu pai, principalmente, ele mesmo queria que eu fosse operador. Ele trabalha em construção civil, então, a partir do momento ali que eu cortava cabelo bem amador, ele não achava que daria dinheiro, um retorno financeiro bacana. E é normal, né? Muitas vezes o pai querer, empurrar a qual ramo você tem que seguir, porque é o que ele enxerga, o que ele faz, então o pai quer fazer o melhor para o filho. Sem perceber, acaba empurrando você pro automático que ele já está acostumado, né? Vamos dizer assim, né? Isso, não, aqui que é melhor e vamos aqui. Só que não, eu me identifiquei muito com a barbearia, de fato. Sempre gostei de cabelo, mexer. Eu mesmo, desde muito novo, sabia arrumar meu próprio cabelo e gostava, de fato, de mexer. E a partir disso, eu fiz alguns outros cursos, tive a experiência, oportunidade, de fato, de poder trabalhar com o Lúcio. Eu cortava na garagem da minha casa, tinha um pastor do lado da minha casa, que ele me chamou para trabalhar no Lúcio. Ele conversou comigo: Josias, tô vendo que você é esforçado, se dedica demais a cortar cabelo. Já pensou às vezes em trabalhar em uma barbearia de fato? Eu, sim, é meu sonho e tal. E eu até cortava na barbearia do Lúcio. Mas tinha receio de falar que eu cortava porque, sei lá, vai que o cara tá vindo aqui. Eu perguntava muito sobre, ia lá, reparava muito os detalhes da barbearia. E ficava meio com receio de falar. Aí o pastor conversou com ele, ele me chamou. Aí eu tive a oportunidade de ir lá e ele me dar essa honra também de poder trabalhar na barbearia. E para mim foi um sonho. Entendi. Para mim, o primeiro dia que eu fui lá, que eu fui começar a cortar cabelo, eu quase que não dormi, não. Fiquei o dia, a noite toda, não, amanhã vai ser meu primeiro dia. E não cortei nenhum cabelo no primeiro dia, mas fui lá. É o nervosismo de iniciante, né? Nervosismo de iniciante. E nós estamos em 2025 hoje. Quanto tempo tem isso? Isso foi em 2015. Então já tem 10 anos de profissão, né, então? 10 anos de profissão. Pretende largar? Pretende largar? Nunca. É mesmo? Quero levar pro resto da minha vida. Acredito que a idade vai chegar para todos, mas mesmo quando estiver mais velho, eu quero levar como algo prazeroso para mim, igual hoje eu levo. De uma forma bem mais leve, mas eu sinto sim prazer em cortar cabelo. Eu gosto de cortar o cabelo, sabe? Mudar a imagem de uma pessoa. E deixa eu te perguntar, por exemplo, você falou assim que você está com 10 anos de experiência já, né? O que você falaria pro Josias de 10 anos atrás? Josias, larga a barbearia não escuta seu pai não, continua na barbearia. Seu pai tentou te fazer você largar a barbearia? Tentou. Quando eu comecei, lá para meus 18 anos, eu tirei a carteira de motorista e eu operava a máquina, às vezes no... Então você chegou a operar a máquina, então? Isso, só que em lugar fechado e tal. Aí ele, não, faz um curso, eu fiz de fato o curso e ele, não, vem para cá, vamos trabalhar, você tem serviço aqui. E a barbearia eu ganhava, quando eu entrei pro Lúcio, que ele me fez a proposta, eu ganhava, em média, R$80 por semana. Mas 10 anos atrás, eu não sei quanto que era o salário mínimo na época, mas dá o quê? 8 vezes 4, 8, 16, 24, R$320 por mês. Isso, e a proposta de emprego dele era 4 mil por mês. Então, abriu Você foi o louco na época, né? Isso. Mas é um sonho, né? Isso, é um sonho, um prazer. Tipo assim, eu sempre levei pra minha vida que é dessa maneira. Você tem que fazer algo que é prazeroso, que você goste. Sim, faz sentido. E eu gosto de cortar cabelo, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando de fato no seu serviço, no trabalho que você escolheu. E pra mim é muito prazeroso cortar cabelo. Então, pra que vai mexer com máquina se você nunca está tão satisfeito com aquilo? E seu pai hoje, como é que ele enxerga? Hoje ele vê como outros olhos. Não, realmente, você é um bom profissional. Valeu a pena você ter arriscado, de fato. Ele corta cabelo com você? É muito difícil eu ver ele. Ele vem às vezes uma vez no ano. Entendi. Mas quando vem, sim, de fato, eu consigo cortar o cabelo dele. Bacana, legal. Deixa eu te perguntar, e curso, como é que foi? Nesse período de 10 anos aí, já chegou a fazer alguns cursos? Acredito que sim, né? Bastante curso nesse... Vários cursos, vários.
fiz vários workshops, sempre gostei de estudar e aprender sobre a barbearia. E chegou um ano, em 2020, 2021, eu tava me sentindo meio Isso foi que preso. pouco depois da pandemia, né? Isso, pouco depois da pandemia, assim, de fato. Eu tava me sentindo meio preso porque eu ia, às vezes, comprava um curso e, às vezes, o curso não me entregava nada daquilo que estava prometendo. Ou, às vezes, uma técnica nova, você chegava, era a mesma técnica com um nome diferente que eles colocaram para atrair. Me deixava meio chateado, sabe? Tipo assim, não tá legal. Aí veio o visagismo, que para mim era algo novo. Todo mundo está conhecendo o visagismo agora, mas o visagismo eu conheci em 2021, finalzinho de 2021 para 2022. Correto. Aí eu vim estudando isso, e você pôr algo em prática que ninguém conhece, hoje em dia é fácil. Tem o Juarez que transforma o pessoal, nossa, o visagismo, é visagismo. Mas uma coisa é ninguém saber sobre o visagismo, você tentar aplicar. E foi muito difícil no começo. Eu consegui, às vezes, explicar para o cliente, não, a gente vai mudar, isso daqui compensa, não compensa o cliente. Sei lá, acho que não vai ficar legal, não. Só abrindo um parênteses, eu também sou cliente do Josias também, e tem quanto tempo que eu sou cliente seu? Acho que um ano e alguma coisa, não sei, né? Eu era careca, né? Eu não tinha cabelo. Eu não tinha cabelo e o Josias me convenceu, de fato, a deixar o cabelo crescer e tal. Usava só barba, muito pouco ainda, né? Barba muito pouco, usava careca. Então, de fato, o Josias conseguiu me convencer em relação... Convencer assim, né? Vendeu a ideia do visagismo, né? Igual você tá falando aí. Mudar, de fato, o estilo de uma pessoa. Porque, geralmente, uma pessoa cria o parâmetro de moda. Qual que tá na moda hoje? O degradê. Mas será que realmente é bom para você? Aí entra a parte do estilo, Samuel. Por que a gente não cria um cabelo mais alto aqui, a gente cobre isso, algo mais estratégico que traga não só uma moda, mas o estilo para você mesmo, sabe? Eu sou o Samuel. Mas me corrija uma coisa, me corrija se eu estiver errado, você é da área. Eu vejo muito que hoje em dia, tipo assim, não hoje em dia, né? A beleza, ela é momentânea, no quesito... Anos 90 era um corte de cabelo, anos 2000 outro corte de cabelo, 2010 outro, e assim vai movimentando. A estética como um todo é um organismo vivo, né? Que ela se movimenta. O visagismo hoje é o boom do momento, você acha, ou que vai ser ainda? Não chegou ainda... É o boom do momento, as pessoas hoje estão conhecendo de fato, e eu acredito que chegou para ficar. Por quê? Uma coisa é a gente acompanhar a moda do Neymar, todo mundo raspava e usava o moicano. Teve até a época do Ronaldo Fenômeno, né? Que tinha aquele tupete que era horroroso, se for olhar hoje, né? E todo mundo foi sempre acompanhando a moda. O visagismo veio para entregar um estilo, uma imagem de fato para o cliente. Tipo assim, o que faz sentido para o Samuel? Então o visagismo não é um estilo definido e ponto final. Cada pessoa tende a ter um estilo, ter um corte diferente para cada pessoa. Próprio. Vamos supor que o cara gosta de uma moto, Harley Davidson, rock and roll. Não faz muito sentido ele usar um cabelo sem barba e cabelo rapado. Verdade. Não conecta muito. Faz sentido. Agora conecta para ele usar um cabelão maior, uma barba, porque conecta com o tipo de ambiente que ele frequenta e ele de fato com isso. Então o visagismo vem para conectar a pessoa com literalmente a imagem da pessoa. Não só cortar um cabelo por moda. Porque daqui a pouco o degradê também veio para passar a moda, vai criar outra moda. Sim. Mas o Samuel, de fato, se identifica como? A minha personalidade, no caso, né? Aonde que eu encaixo dentro do visagismo. Aliás, aonde o visagismo encaixa dentro de mim, no caso, né? Isso. O que faz sentido? Faz sentido sim, uma barba, acho bacana. Um cabelo rapado. Não faz tão... então vamos manter ele mais alto? E me fala, e tem algum... Não vou falar receita de bolo, mas tem algumas regras que se encaixam para determinados tipos de pessoa, por padrão, por tamanho, por cor, ou não? Como é que funciona isso? O visagismo vem com a ideia de trazer o que faz sentido para você, para o cliente de fato. Eu gosto de um cabelo rapado, mas seu rosto é redondo. Mas eu gosto dele rapado. Vamos trabalhar em cima do rapado. O que a gente consegue acrescentar em cima desse rapado? Entendi. Eu não gosto de barba. Show. Então vamos acrescentar o que no cabelo para poder equilibrar um pouco mais o rosto. No caso, então, o visagismo seria mais para vender a imagem da pessoa, né? Isso, fazer uma conexão da pessoa com ela mesma. Porque às vezes tem gente que achava que você era fechado, às vezes o cara tem um
um cavanhaque todo fechadão, a pessoa é mó carismática, não conecta com a imagem da pessoa. Então, às vezes, você consegue trabalhar isso, consegue entender um pouco da personalidade da pessoa. Eu dei uma estudadinha, vamos dizer assim, e eu vi que tá na moda, né? Igual você falou, só que moda é de tempos em tempos e passa. E o visagismo é algo que é mais para ficar, de certa forma, na pessoa. Fato. Mas eu vi que tá na moda agora a tal da barba italiana, como é que fala? Barba italiana. Barba italiana, né? Isso encaixa dentro do visagismo também ou não? Encaixa também. Aí tem um pouco de moda. Vamos lá. O visagismo fez muita coisa sentido no cabelo para você e na barba. Aí eu quero mudar um pouco em questão da moda. Faz sentido, mas temos que pensar às vezes no rosto do cliente. Aí às vezes você pode conversar com o cliente. Eu acho que não faz tão sentido, seu rosto é muito redondo, ou seu rosto é quadrado, ok, vamos trazer um pouco mais de ângulo de mandíbula para você, com essa ideia da barba italiana. Entendi. Agora, se um cliente tem um rosto convexo, que tem um mento mais projetado, ele traz a linha da barba italiana para o mento e para o ângulo da mandíbula, vai ficar com mais queixo. Será que é interessante para ele? Então você aplica a barba italiana o visagismo dentro da barba italiana, no caso? Também. Tem que ter um conhecimento mais profundo para não fazer algo que fique desproporcional para o cliente. Faz sentido. E deixa eu te perguntar, por exemplo, em Mariana, eu posso falar que você foi uma das primeiras precursores na questão de trazer o visagismo para Mariana, para a região ali dos Inconfidentes, no caso. Você vê ainda como tem espaço ainda para crescer nesse visagismo ou ainda você acha que já estourou já? Não, acho que tem espaço demais. A maioria dos barbeiros ainda deve estar começando agora a fazer os cursos. E essa área está apenas no começo. Hoje muitos clientes ainda não conhecem de fato, não sabem as técnicas para valorizar a beleza dela mesmo, sabe? Então, se mais barbeiros se procurar mais conhecimento e crescer na área, há espaço para bastante gente. Está no início do visagismo. Entendi. E você acha, por exemplo, que como você já tem bastante curso nessa área, já estuda bastante essa área, você acha que você consegue, tipo assim, você se vê abrindo talvez um centro de curso em Mariana para poder trazer o visagismo para dentro de Mariana? Porque Mariana tem muito mercado, eu sei disso, tem muitos barbeiros, mas nem na metade que fala sobre visagismo, não é um assunto tão abordado ainda hoje. Você se vê trazendo o visagismo para dentro de Mariana, difundindo o visagismo para os barbeiros de forma geral, para a comunidade da barbearia? Sim. O que acontece? Eu sou até uma pessoa meio que religiosa e aprendi um negócio com o Vitor hoje, que é da seguinte maneira: o que você faz, aí eu faço uma barba bacana e eu acho interessante para outras pessoas e faz sentido para você uma barba do jeito que eu faço. Sim. Isso tem que trazer para mais pessoas, porque seria interessante se uma pessoa fizesse o que eu faço hoje e eu não tivesse conhecimento, essa pessoa me passasse. Não entendi. Me explica de novo. Como assim? Vamos supor, eu tenho um conhecimento sobre tal coisa. Perfeito. E eu passar para você é interessante, correto? Uhum. Da mesma forma, se você tivesse conhecimento ou não tivesse, você me ensinar seria muito interessante. Entendi. Seria algo magnífico para mim, porque eu não sabia, agora eu sei. Então, sim, eu quero fazer um curso, vou até iniciando a partir de domingo, começar as aulas. Eu quero fazer um curso para ensinar pessoas a cortar cabelo com as técnicas do visagismo, para de fato essa área expandir mais, de fato Mariana ficar mais bela, você sair na rua, o cara é bonito, várias pessoas mais belas na cidade, sabe? Isso é muito interessante. Entendi. E deixa eu te perguntar, você falou que está pretendendo fazer esse curso seria focado só em visagismo, ou seria para barbeiros iniciantes também, que teriam acesso a esse curso? Porque o visagismo eu acho que é uma segunda etapa, né? Um level 2 da barbearia. A pessoa tem que fazer, não sei, você me corrija se eu estiver errado, mas a pessoa tem que saber fazer o corte primeiro para depois, então, ir para o visagismo, né? O que acontece? A gente consegue incluir algumas técnicas do visagismo, técnicas básicas, num curso de iniciante e intermediário. Correto. Que aí você consegue incluir algumas coisas. Mas, claro, quero ser um visagista, tem que fazer um curso específico de visagismo. Entendi. Não só é tipo uma especialidade, vamos dizer assim, né? Dentro da barbearia. Isso. Mas para iniciantes, algumas técnicas ali, algo sobre o visagismo seria interessante. Ah, bacana. E por exemplo, vamos supor que eu quero virar barbeiro hoje. Quanto tempo que você fala que eu viraria barbeiro depois do curso? Profissional. Profissional? Então, um barbeiro profissional, para ficar bom, muito bom, acredito com 1 ano. 1 ano. 1 ano.
É claro que vai ter os erros ali, que é normal de toda a profissão, né? Que tem Depois dos 3 meses já começa a ficar melhor, tal, não tem como errar tanto, mas aperfeiçoamento mesmo a partir de 1 ano. 1 ano você começa a ficar... Eu tava, por exemplo, é uma coisa que aconteceu muito depois da pandemia, que é a questão de curso online. Igual você falou que fez bastante curso online. Depois da pandemia teve essa questão, tipo assim, o EAD, né, que é uma coisa que estourou, que foi que ficou. Não tem intenção de sair. E depois disso abriu muita barbearia. Sim. Hoje eu acho que a barbearia tá, tipo assim, não só o visagismo que tá chegando em Mariana através de você e alguns outros barbeiros, mas de forma geral a barbearia é algo que está estourado, não está estourado, mas está assim, numa ascensão muito grande. Você acha que isso se dá em conta a questão de a pessoa fazer um curso online e achar que está pronto já para cortar cabelo? Não, eu acredito que o homem hoje está olhando a beleza de outras formas. Antigamente, um homem de fato, ele só ia, tal fulano corta cabelo a tal preço, eu vou lá. Só cortava porque estava grande. Uhum. Hoje o homem está vendo que o cabelo e a barba serve como uma maquiagem para o rosto, então ele sabe... Porque a mulher tem muito disso, né? A mulher já investe já na cara da beleza, independente de qualquer coisa. O homem não, né? O homem era mais largado. Mais rusticão, né? Vamos dizer assim, né? Seu cabelo tá grande, precisam cortar. Tá, fulano da esquina ali vai cortar para mim, ele cobra tanto, aí rapava, aí agora baixei. Só que... Eu sou de BH, natural de BH. Lá em BH a gente passava na Afonso Pena, a gente zoava muito. Cortar cabelo é 2, salão é 3. Não sei se você chegou a pegar essa época, não, sabe? Mas, de fato, já tinha em BH, mas não igual tem hoje. Igual eu te falei, aqui em Mariana hoje eu tô vendo que cada esquina tem 2, 3 barbearias. E, tipo assim, tá crescendo muito. E acaba que muitas vezes as pessoas abrem a barbearia e não mantêm ela, ou porque talvez não tá tendo uma gestão, ou talvez porque é só que ele fez aquele cursinho e não está entregando de fato um serviço de qualidade. Isso. Ou estou errado? Não, pode ser sim, que às vezes a pessoa começa no início achando que é 1000 maravilhas e não se aprofunda mais, aí falta entrega. E os clientes hoje, eles realmente, o homem hoje está procurando qualidade de serviço. Hoje não é mais o Zé da esquina que só corta o cabelo. Uhum. Hoje em dia tô indo em tal fulano porque tal fulano é bom nisso, o cabelo fica bacana, a barba minha fica show. E vou tentar trazer um pouquinho de alguns nomes de referência na área da barbearia. Seu Elias, eu acho que ele, vamos dizer, ele subiu o padrão da barbearia como um todo, da área da estética, e de fato ele criou um império na barbearia, com diversas marcas, diversos produtos, serviços, e não só para barbeiro, né, como de forma geral. Igual você falou, que hoje o homem está tentando ver como uma maquiagem, né? Igual você falou agora para o cabelo. Não é só, cabelo cresceu, eu vou lá e corto. O que você acha do seu Elias hoje como profissional? Você vê ele como uma referência, como um divisor de águas para a barbearia? Qual que é a sua opinião sobre ele? Uma referência, divisor de água. O seu Elias, ele cresceu tanto que acabou virando referência. Não só ele também, vamos colocar o Juarez. Uhum. O Juarez trouxe mais visibilidade para a nossa área. Porque geralmente, igual eu mesmo, eu fui por minha escolha ser barbeiro. Sim. Então abri mão de várias outras coisas para ser barbeiro. Mas tem gente que vê a barbearia como, o cara não fez um curso, não fez tal coisa e é barbeiro. Se não der certo, vira barbeiro, né? Isso. Não, barbearia não é desse jeito. O barbeiro não... Nem todos vieram dessa maneira. Eu, principalmente. Eu fui por escolha. Eu gosto de cortar cabelo. E eles trouxeram uma visibilidade pra gente diferente. Tipo assim, o barbeiro tem que se valorizar. Você se larga a mão de tudo. Você tem uma família. Então, você tem que ter um tempo pra você também. Você tem que ter um valor melhor. Porque senão você vai só trabalhar. Vai ser só mais um visto como isso. Largou, um sem futuro, virou barbeiro. Show. Não dá. Se tudo é errado, vira barbeiro, né? É. E deixa eu te perguntar, e o que você acha, por exemplo, o que diferencia um barbeiro profissional de um barbeiro que só corta cabelo? O barbeiro que só corta cabelo, ele faz um corte, porque o cliente, eu tenho necessidade de aparar, cortar. Agora, um barbeiro visagista, um barbeiro mais qualificado, o cliente vai para ficar mais bonito, tipo assim, eu quero ficar mais belo. Esse corte aqui eu acho que ficou bacana, vamos manter esse por enquanto. Essa barba ficou show. Não só, faz minha barba aí. E senta e faz. Entendi. E porque eu tava pensando, tipo assim,
igual eu te falei, não sou da área, mas entendo um pouco. Porque eu vejo que muitos barbeiros, tem muito profissional bom, mas que não gerencia. Vou trazer um pouquinho agora a da gestão para dentro da nossa conversa, beleza? Sim. Tipo assim, antigamente eu via muito barbeiro mal vestido, não vou falar mal vestido, é só que não estava se, igual você falou, não estava se valorizando a profissão. Sim. Porque, de fato, quando você vai trabalhar, você não vai trabalhar de qualquer jeito, largado. Porque, querendo ou não, é a sua imagem que vende. Você está vendendo uma imagem, a maquiagem do rosto para o homem, igual você falou, o corte de cabelo. Então, por exemplo, eu já vi que você trabalha sempre alinhado, tendo roupa preta. Agora, você mudou até um pouquinho agora, né, em questão do jaleco e tal. Mas, tipo assim, de certa forma, independente com ou sem o jaleco, você sempre está apresentável. E a gente vê, de vez em quando, aqui e ali, algum barbeiro de chinelo, boné, todo largado. O que você acha disso? Você acha que é só porque ele está no bairro errado, ou é só porque a barbearia dele cabe isso, ou porque ele não está levando a sério? Ou qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que esse barbeiro, ele tem sim que se valorizar. Você não está fazendo algo aleatório, espontâneo. Você está trabalhando, a partir do momento que você vai trabalhar, usa uma roupa legal. O chinelo, deixa para você usar final de semana, não é lugar de você usar um chinelo. Afinal, você pode estar cortando ali, a navalha escapa do sua mão, bate no seu pé, corta o seu dedo. Tem questão de segurança, então, no caso, né? Até questão de segurança. E, claro, passar uma imagem melhor para o cliente entender, mesmo você cortando em bairro, você tem um valor. E esse valor tem que ser agregado no seu trabalho, na sua entrega. Não pode ser, fulano está chegando e, isso mesmo, tô de chinelo aqui, deitadão. Até mesmo, né? Porque, tipo assim, acaba que tem uma grande diferença entre preço e valor. Porque Sim. Preço, você só chega ali, qual que é o preço do corte? Mas o valor que você entrega pode ser muito maior, né? Até mesmo, tipo assim, não tem como a gente cobrar um preço alto sem entregar valor. Fato. Entende? Então, tipo assim, acaba que a sua postura, a forma como você fala, a forma como você se apresenta, né? No caso, a roupa, tá bem vestido, até a forma de falar mesmo. Porque você tem clientes de todos os tipos, né? Você não vai conseguir lá falar um palavrão o dia inteiro com um pai que chega com a criança ali no seu salão. Exatamente. Então, a forma como você falar, a forma do seu posicionamento vai impactar exatamente no valor que você entrega no final do dia, né? E para você, daí, você tem vários tipos de cliente? Como é que é o seu tem vários tipos de cliente. Vamos exemplo que eu atendo um cliente mais jovial que gosta de futebol. Vamos trocar assuntos de futebol. Chama um cliente mais sério que está cansado de serviço. Você respeita o cara aí, como é que tá o seu dia? E faz parte, né? E faz parte. Todo mundo tem isso. E uma percepção de valor, você está colocando sobre valor, é até interessante. Vamos supor que um Juarez. Eu vou cortar cabelo com o Juarez. O Juarez, hoje ele cobra R$3.000 para cortar um cabelo. O Juarez não está caro. Se eu, como cliente, for no Juarez pagar 3.000 e for num Samuel da vida e pagar 100. E o Samuel deixou meu cabelo do jeito que eu não gosto, ficou ruim, entre aspas, uma cagada. E o Juarez me entregou o que eu queria. Eu saí de lá satisfeito, feliz, eu olhava no espelho de 2 em 2 minutos, estou muito feliz com o meu O Juarez não está caro. No caso do Samuel está caro, porque R$100 não teve a entrega que eu queria e 3.000 teve a entrega que eu queria, o 3.000 ficou barato. Sim. A percepção de valor tem que vir através disso também. Aí entra como um todo, né? Porque tem a questão do visagismo do barbeiro, às vezes saber, nem aplicar o visagismo como um todo, mas saber qual o corte correto para aquele cliente, de certa forma. Exatamente. Porque acaba que, eu posso estar enganado, voltando um pouquinho a passo atrás no visagismo, porque isso é uma coisa que o barbeiro tem que identificar de acordo com o gosto do cliente e com o rosto do cliente. Porque talvez também, nem é gosto na verdade, porque talvez o gosto do cliente é mas não se encaixa com o perfil para ele. Exatamente. Né? E tipo assim, você como profissional, eu paguei 100 para um e 3.000 para outro, mas acontece que o 3.000 que você pagou para um conseguiu te fazer isso de forma que você nem percebeu. Exatamente. E o de 100 que você queria que fez, queria que você, por exemplo, eu queria cabelo careca, beleza, entregou careca, mas no final do dia você não está curtindo a ideia, não está satisfeito com a entrega. O outro, 3.000, você queria cabelo? Não, mas o cara me convenceu e mudou a minha ideia e eu curti demais. Então, aquela questão de valor é muito maior do que o preço, de forma geral, né? Isso aí. A entrega é maior. Exato, exatamente. E igual você falou, o corte do Juarez é 3.000. Eu vi nas redes sociais esses dias que o corte do seu lista é R$10.000. O que você acha disso? Eu acho super justo. Tanto que até a ideia do corte dele tá 10.000, também tem uma mentoria ali, algo, a expertise, como ele chegou em tal lugar, no patamar que ele está hoje. Eu acho super justo, por quê?
Hoje o seu Elias é a referência no mundo da barbearia. Correto. Ele é o principal. E o seu Elias entrega muito mais do que o corte de cabelo. Então, o papo com ele, você chega um espaço magnífico. Então... É questão de entregar valor, né? O valor dele tá esse preço. Realmente é justo pelo valor que ele entrega. Sim, legal. E trazendo um pouquinho do seu Elias, do Juarez, que hoje não são... Que querendo ou não, eles não ficam direto na cadeira, né? Eles não estão cortando cabelo o dia inteiro, por mais que façam um corte outro aqui e ali. Gestão. Como é que você enxerga hoje uma barbearia trazendo um pouquinho... Você usa um sistema hoje? Como é que você faz hoje? Você tem algum tipo de gestão ou você não usa gestão nenhuma na sua barbearia? Eu uso e uso a melhor gestão que tem no mercado. Tá? O iCrop. O que acontece? Foi até o Samuel que me ajudou muito na questão da barbearia sobre taxa de ocupação, quanto se deve aumentar e por que deve aumentar, melhorar toda a entrega. E eu acho que a melhor pessoa para comentar sobre isso é o Samuel mesmo. Samuel, o que você acha sobre? Ô Josias, na minha parte eu vejo o seguinte, eu já conversei com bastante barbeiros, bastante, sabe? E eu vejo que se os barbeiros dessem atenção para a área da gestão, igual eles dão para a área técnica, eles seriam um negócio muito mais lucrativo. A gente vê que hoje em dia muitos barbeiros fazem muitos cursos, sabem fazer vários cortes, mas não sabem quanto eles faturam no final do mês. É o famoso, não trabalhei pra caramba e não sei onde meu dinheiro tá, sabe? Que acaba misturando a pessoa física com a pessoa jurídica. Vira uma pessoa só e no final do dia não tem gestão para lugar nenhum. A barbearia está sem dinheiro, onde foi o dinheiro e o barbeiro está sem dinheiro também. Isso aí. Então, de fato, eu acho que se o barbeiro ele conseguisse não só juntar a parte da técnica, que é super importante, eu até comentei com você um tempo atrás, não, o cara cortar cabelo, bom, nem é opcional, isso aí é o inicial. Isso aí. Não é o básico. É o básico, tem que ser bom. Mas a parte da gestão hoje em dia diferencia se o cara vai ficar 5 anos no mercado, ou se o cara vai ficar 10 anos, ou se o cara vai ter um império igual o seu Elias. Eu curto muito o seu Elias, a ideia que ele traz hoje para a área da gestão, ele tem vários cursos, já fiz alguns cursos dele, não para cortar cabelo, mas para entender como o barbeiro pensa, sabe? E, de fato, tem vários parâmetros, a gente chama de KPIs, né, que são os indicadores que são importantes para caramba da área da barbearia. Igual você falou, e a taxa de ocupação. Qual que é a importância da taxa de ocupação? Seria, por exemplo, se a taxa de ocupação está acima de 80%, poxa, posso aumentar o valor. Mas se está abaixo, se eu aumentar o valor, vai ser um tiro no pé, que eu vou perder muito cliente e não vou conseguir equiparar o tanto que eu ganhava. Então, a gente até conseguiu, de certa forma, trazer isso para a barbearia. Você quer comentar alguma coisa aí? Como é que foi há um ano atrás, quando você... uma brincadeira, quando você falou que você ia aumentar o valor, eu falei assim, aí, como é que você calculou esse valor? Como é que foi? Aí eu falei, Samuel, não sei, tá tendo muita procura, mas acho que eu vou aumentar. Mas por que você vai aumentar? Eu não sabia nem explicar por que eu teria que aumentar o preço. Aí o Samuel me explicou sobre a taxa de ocupação. A taxa de ocupação em média de uma barbearia tem que estar em torno de uns 75, 80. Isso mesmo. Aí sim, caso tiver muito acima disso, a nossa... Outra coisa, o que me ajudou demais a aumentar o meu preço, em um ano eu consegui dobrar o valor do meu corte de cabelo e tenho acima de 80% de taxa de ocupação ainda. E o Samuel... Ou seja, o cara é bom. E se eu não aumentasse, eu continuaria trabalhando do mesmo jeito e ia perder cliente do mesmo jeito. Então, só muda um pouco o cliente, de fato, às vezes você acaba de forma estratégica conquistando ele. Porque é interessante, né, igual você falou aí, o cliente muda, porque faz parte. Eu não sei, a gente chama de lifetime value, que é o LTV, quanto tempo que um cliente passa na barbearia, sei lá. Hoje a média está de 1 ano e meio, 2 anos, ou seja, claro, tem clientes que excedem isso, tem clientes que ficam menos que isso, mas de forma geral essa é a taxa que um cliente fica com você. E depois disso é normal aquele cliente trocar, seja porque ele trocou de emprego ou porque ele mudou de casa, então ficou fora a localização, na logística dele e tal. Mas, de forma geral, a gente vê que um cliente fica 1 ano e meio, 2 anos com você e depois ele troca. É normal da área da barbearia, do ramo, é normal. Não é que você perdeu um cliente, é só que
o ciclo rodou. Isso aí, agora vai vir outro. Exatamente. Então acaba que nesse período de 1 ano, se você tiver a gestão correta, você consegue aumentar, que é o normal de uma empresa, aumentar faturamento. Toda empresa quer fazer isso, aumentar faturamento sem perder, de forma geral, clientes. Mas perder cliente faz parte do processo. Hoje você perdeu muito cliente depois que você aumentou, que você falou assim, que você quase que dobrou o seu valor, ou você continua ganhando mais, que é essa a intenção, sem perder clientes como um todo? Sei lá, se você tinha hoje 200, 300 clientes no passado, caiu muito esse número ou continua ainda um número alto e com faturamento maior ainda? Continua um número alto com faturamento maior, porque teve toda a estratégia que você me explicou dentro do aplicativo. Então, foi de forma muito orgânica o crescimento, então a gente acabou que não perdemos poucos clientes, mas, sei lá, se perdemos 10, ganhamos 12, em média. Então, não teve nenhuma perca de fato. O faturamento caiu muito. Não, de fato, todo mundo hoje procura a qualidade, não procura hoje o preço. E aí junta todo, né? Que é todo. A gente fala que é quase um Lego, né? Que são várias peças de quebra-cabeça que vai se juntando. Porque aí junta você fazendo curso, junta a questão de você entregar valor, não só preço, junta a questão do seu posicionamento, a sua roupa, a sua postura, né? Para fazer todo esse. Que não é só cortar cabelo. Isso aí. Tem todo um trabalho por fora, por que trás. Geralmente, eu como barbeiro, que fiquei há 9 anos no mercado, só olhava para o cliente. Olhava, postava foto de cabelo para outro barbeiro, não era para o cliente. É normal, né? É normal da área. A gente, os barbeiros de fato, estão sempre postando uma foto para o outro barbeiro, não para o cliente. E é interessante a gente postar e fazer algo para o cliente. Afinal, o que vai trazer o dinheiro para a barbearia é o cliente, não o outro barbeiro que está te vendo. Olha, às vezes fez um degradê show, mas às vezes o degradê não era o que o cliente gostaria. Ou nem entende, na verdade, né? Ou nem entende. E nem entende. Uma vez mesmo eu lembro, eu corto cabelo de outros barbeiros, muito comum isso, desde o meu início da carreira, e até hoje. Recentemente, antes de eu começar no visagismo, teve um cliente que ele fez um degradê marcadão, e vamos disfarçar, só tá feio. Não, eu quero assim. É quase um cuia, né? Cabelo de cuia. Eu quero assim. Eu falei assim, não, senhor, não tá, vamos disfarçar. Não, eu quero assim. Aí o outro cliente era o outro barbeiro que tinha acabado de chegar. Aí eu falei, então tá bom. Você quer assim mesmo? Por favor, deixa eu melhorar aqui. Não, eu quero assim. De forma geral, você respeita, né? A opinião também, né? A opinião do cliente e tal. Eu falei assim, então show, vamos embora. O outro barbeiro sentou e falou assim, os caras pedem pra fazer cada cagada, né? Só que eu não entendia, tem um gosto do cliente específico, eu queria isso. E tem que entregar aquilo que o cliente pede, não o que o outro barbeiro vai achar legal. Tanto que eu até brinquei com ele, não fala que eu cortei seu cabelo dessa vez, não. Ele falou assim, não, viagem não. É que aquele ditado famoso, né? Que gosto não se discute, né? Não se discute. Então, tipo assim, por mais que você quer mostrar e agregar para aquela pessoa, se ela tem um gosto e tem uma opinião, você tenta convencer, mas se não, você respeita, mesmo que não a opinião da pessoa. Exato. Eu tenho que entender o que é beleza para aquela pessoa e trabalhar em cima do que é beleza para ela. Sim, legal. No caso, o cliente ele queria algo mais marcado, eu tinha que ter trabalhado algo mais marcado, pensando num todo. Não só depois de cortar, ele fala, não, eu quero desse jeito. Tinha que ter trabalhado isso antes, de forma estratégica. E por exemplo, até mesmo a questão trazendo um pouco do agendamento. Você falou assim que você corta cabelos de outros barbeiros também. Você vê isso como concorrência desleal? Você vê isso como é que você enxerga isso? Porque alguns barbeiros, não vou falar todos porque a gente não pode generalizar, mas alguns barbeiros enxergam como assim, seria se eu postar, né, que eu cortei cabelo de outro barbeiro, os clientes dele vão querer vir para mim, vou perder cliente para ele. Como é que você enxerga isso? O barbeiro é muito mente fechada. Tem essa questão também de, posto, mas a galera geralmente que vai lá tem uma mente um pouco mais aberta e acha muito comum. Mas você acha que isso é relacionado à área mariana, interior, ou o mundo barbearia como um todo? Eu acredito que o mundo da barbearia tem muita gente com mente fechada. Né? E até o mundo da barbearia tem a questão de, às vezes está cobrando tal preço, às vezes está errado, tal fulano cobra tal preço. E até o fulano que às vezes cobra um preço mais justo, olha o fulano que cobra um preço mais barato e critica. Legal. Porque eu penso da seguinte maneira, nós como todo da área,
sei lá, dentista, o dentista tem que se ajudar, a barbearia, os barbeiros de fato também tem que se unir e se ajudar. Sim. E quando eu aumento um preço, eu não estou querendo diminuir o valor de alguém ou de alguma barbearia. Eu estou querendo mostrar para os barbeiros que vamos melhorar nossas barbearias e tudo, porque nossa disputa de preço tem que ser para cima. Se a tal Samuel abriu uma barbearia na frente e abriu a R$40. Não é uma máfia, né? É diferente de máfia. Não é uma máfia. Mas é de forma... Vou compartilhar uma história aqui, foi legal. Acho que eu comentei com você nos bastidores, que uma vez eu fui visitar um barbeiro, não vou falar nomes porque não é o caso, mas que eu falei e tal, aí ele falou assim, você que está ajudando o Josias, eu falei assim, a gente está prestando uma consultoria para o Josias em questão de gestão e tal, a gente está conseguindo agregar valor para ele lá. Aí ele achou ruim comigo porque ele falou assim que eu estava aumentando o valor do seu valor em questão de... Detalhe, ele falou até as palavras certas, eu estou aumentando o seu valor, não o seu preço, que é aquela que a gente conversou lá atrás. Então ele falou assim, não, você está aumentando o valor dele e tal, isso é ruim demais, porque está ficando caro demais. Eu falei assim, mas isso de certa forma está tentando aumentar o nível da régua aqui em Mariana em questão de gestão, questão de como lidar com os indicadores da barbearia e tal. E ele achou ruim, você acredita? Por causa que você aumentou o seu valor de forma geral. E até é uma coisa boa, se seu cliente que está pagando caro, que achar que é caro, vai para ele, se for o caso. Isso. Ele ganharia mais clientes, né? Mas, igual você falou, o mundo não o mundo, mas alguns barbeiros têm a mente fechada. Mais fechada nesse quesito. E a disputa de barbearia deveria ser sempre para cima. Não, Samuel tá cobrando 40, vou cobrar 35 e abrir próximo. Não é assim. Mesmo, né? A briga nossa entre questão de valor tem que ser para cima. Samuel tá cobrando 40. Peraí, deixa eu ir lá cortar cabelo e entender o espaço dele. Você cobra 40 por isso? Eu vou cobrar 50 e vou entregar mais Mas isso. o que ele faz, né, que dá valor para ele cobrar R$40, né? Ele entrega... ele entrega tal valor. É uma coisa, eu vou começar a baixar o meu valor para um outro barbeiro, mas espera aí, o barbeiro entrega a mesma coisa que eu? Se em 10 anos de profissão eu não cresci profissionalmente, não consigo entregar mais, o cara com 1 ano consegue entregar mais, esse cara tem que valer mais. Sim. Porque ele entrega mais. E ele está investindo em alguma coisa está fazendo diferente, né? Vamos dizer assim, né? Igual, por exemplo, a questão mesmo da gestão. Hoje em dia eu enxergo a gestão da barbearia como algo que, de fato, os barbeiros não enxergam, muitas vezes, em relação a levar a barbearia como uma empresa, não só como um serviço. Fato. E falando isso, eu falo, por exemplo, antigamente era muito normal, nem vou falar antigamente, eu já estava visitando bastante barbearia, a gente consegue ver que, infelizmente... Até recente. Antigamente, recentemente, é muito normal a gente ver que tem muito barbeiro cortando o cabelo e respondendo o cliente. Isso. Não, estou marcando 2 da tarde, 3h30. Não, pode vir. Na barbearia sua, eu sei que não acontece isso. Sim. Porque você leva a questão de entregar valor para o cliente e dar atenção de fato para o cliente. Porque muitas vezes, não sei hoje em dia, mas antigamente acontecia muito do cara pedir um corte e você fazer outro porque passou despercebido, porque está na correria. Você esqueceu na correria. É até muito interessante você falar sobre isso. Por quê? Hoje em dia, ter um aplicativo de agendamento online, já que você não tem uma secretária, não é opcional, não. É quase que obrigatório ter um aplicativo de agendamento online. Porque o próprio cliente consegue fazer o agendamento, o próprio cliente desmarcando, ele abre brecha para outro, o outro cliente consegue marcar. Então, você não precisa ficar, fulano, pode marcar, fulano, vou atrasar 10 minutos... Porque você não vai atrasar, você tem um tempo calculado específico. E aquela frase, tempo é dinheiro, literalmente é fato, né? Se você está perdendo tempo agendando o cliente hoje em dia, porque hoje em dia não faz mais sentido você agendar cliente, quando você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Isso aí. Deixa eu contar uma coisa recente. Recente não, né? Recente antigamente, agora eu mudei. As minhas segundas-feiras, geralmente, era... de manhã, às vezes, organizar a barbearia. De tarde, antes de eu começar com o aplicativo seu, eu passava a minha tarde toda, fulano, você me mandou mensagem, tem horário tal dia, pode ser tal. Eu ficava minha segunda de 1 hora, às vezes até 4, 5 horas da tarde, só agendando na segunda, porque a semana geralmente fechava na segunda ali. Marcava da semana toda. E
Perdi um dia quase só para marcar o horário. Hoje, com o aplicativo, eu não preciso gastar 1 hora do meu dia organizando a agenda. Ela é organizada sozinha. E flui. E aquele negócio, né? É igual você falou, antigamente você gastava de 1 às 4, 1 às 5 que seja. Pensando nisso, no mês, que a gente tem que pensar sempre no mês, né? Quanto você ganha mensalmente, quanto você fatura e até mesmo no ano. Então nós estamos falando de 4 horas por dia, vezes 4, dá 4 vezes 4, 16 horas. 16 então, horas. tipo assim, você acaba que... Perdeu 2 dias de serviço. 2 dias de serviço, agendando horário. Em um mês. Então, em um mês, perdeu 2 dias de serviço. Em um ano, você perdeu 12, 24 meses. Ou seja, você passou 24 dias... Um mês só agendando. Ou seja, cara, você passou um mês parado, sem trabalhar. Não parado, sem ganhar dinheiro. Porque Isso tempo é aí. dinheiro, você perdeu tempo, então logo você perdeu 24 dias sem trabalhar. E já que eu tinha que fazer o agendamento, eu incluí. Eu falei assim, agora eu não preciso mais, estou ficando à toa na segunda, eu vou trabalhar. Foi uma renda extra. Compensou demais. Eu ganho, hoje Com em o dia, mesmo tempo de serviço, vamos dizer assim. usar o né? aplicativo me dá dinheiro. E hoje em dia, então, tipo assim, isso que eu tava falando, a questão do barbeiro não enxergar isso como entrega de valor. Porque muitas vezes você passou 24 dias no ano parado, sem trabalhar, sem cortar, e eles não enxergam valor em questão de usar um sistema, porque, não, é muito caro. Poxa, mas será que é caro em relação para mim ficar 24 dias parado? No ano? Isso é caro. Isso de fato é caro. Isso é caro. Só que eles não enxergam isso, que é a questão de mentalidade fechada, que a gente está tentando de alguma forma mudar. Aí, sem contar só o agendamento, tem a parte ainda que você sabe qual a sua taxa de ocupação. Peraí, eu tenho que investir mais em tal coisa, como é que tá bacana. Na sexta e sábado é bom, mas peraí, terça e quarta é fraco. Vou criar uma promoção terça e quarta, sexta e sábado eu subo o preço. Eu consigo equilibrar e ainda manter mais cliente, atraio mais cliente pro meio de semana. Isso aí a gente consegue fazer de forma automática através a gente tem um gráfico lá que chama mapa de calor, que é o heat map, que ele consegue de fato. Só se der baixa no agendamento, uma briga que a gente tem já de longa data, que a gente está tentando lutando isso aí, que deu baixa no agendamento, o sistema já consegue te falar quais são os dias que eu preciso de fato aumentar ou diminuir, seja com uma promoção que seja, ou então aumentar naquele dia, olha, eu vou aumentar um pouquinho, vou chegar um pouquinho mais cedo, sair um pouquinho mais tarde, para conseguir atender mais gente, porque eu estou tendo muita demanda de serviço naquele dia. Ou então, vice-versa, fazer o processo contrário, fazer uma promoção porque eu não estou tendo tanta demanda de serviço naquele dia. Então, se você só apenas der baixa no atendimento, o sistema já te mostra todas essas informações por trás. E é coisa que você não precisa ficar lá gastando tempo para entender a sua barbearia. Hoje em dia, estou falando hoje em dia demais, mas de fato, hoje em dia, o barbeiro precisa se atualizar. É no mínimo. Não é mais uma opção, é uma obrigação. E usar tecnologia. Tá aí a favor, sabe? A favor. Independente se for o iCrop ou outro sistema, o barbeiro hoje em dia é obrigatório usar um sistema Tem um aplicativo de agendamento. Não só agendamento, né? Até mesmo para fazer a gerência. A gestão da barbearia, de fato. Exato. O iCrop já entrega tudo, gente. Ele entrega a parte da mapa de calor, taxa de ocupação, a gestão da barbearia. Peraí, tá? Entrou tanto, mas saiu tanto para a luz, saiu tanto de produto, saiu tanto de tal. Você tem toda uma gestão completa, entrega para você, que é prático, fácil. E, por exemplo, tem a questão também da comissão, né? Do comissionamento. Que também. Tá aí, né? Que é a questão da relação do salão parceiro. O salão parceiro é aquela lei que foi criada alguns anos atrás, que facilita tanto a barbearia para crescer, quanto o barbeiro também, para o barbeiro pessoa física, para virar uma PJ, virar uma pessoa jurídica, né? E o comissionamento, né? Querendo ou não, tem muita discussão na internet aí, o que é comissionamento certo e errado, o que é justo e o que não é. O que você, Josias, enxerga hoje como comissionamento, não vou falar certo ou errado, mas justo para um barbeiro que está começando? Vamos lá. Vamos pensar um pouco no seu Elias. 50% já é um valor absurdo, muito alto para você se pagar para qualquer coisa. Mas também entra a parte do investimento da barbearia. O nível da barbearia. Qual o valor ali estimado que o cara investiu ou que o barbeiro de fato investiu para, às vezes, pagar... eu quero pagar 30%, mas 30% de quanto? Sim. Qual que é o valor que você cobra? Você vai cobrar, o valor do corte é R$10. O custo da barbearia de fato é alto, mas
você vai pagar 30% de R$10, é meio R$3 por corte. Sim. É meio complicado, então tem que pensar em tudo junto. Aí é aquela coisa, né? Igual eu te falei, que volta lá atrás em questão de preço e valor. Isso aí. Porque, por exemplo, muitos barbeiros estão começando agora, eles não enxergam que você já tem tempo de profissão, quantos cursos você está lá, que não é só título na parede, é muito Isso mais aí. do que isso. É o valor da sua internet que você paga, é o valor do aplicativo, é o valor do aluguel, a luz, o ar-condicionado, a água, os insumos, né? Seja a gola, seja o gilete, qual a tesoura, mas muitas vezes os barbeiros iniciantes, né, vamos dizer assim, não enxergam esse valor que compõe o custo do seu corte, do né? estabelecimento para funcionar. Exato. Então, eu acho sim, mais que correto. Tem que ser abaixo de 50%, mas tem que ter que calcular tudo isso, o nível, a região que você está, o valor que geralmente paga. E sim, o custo da barbearia. A partir do momento que o cara estiver tomando prejuízo com a barbearia lá, ele tem que, gente, eu tô tomando prejuízo aqui. Eu abaixo as comissões ou eu vou quebrar. O que vocês preferem? Ou perder o emprego? Ou perder o emprego. Exato. Não, eu Exato. prefiro meu emprego. Então, fechou. A gente consegue, às vezes, manter o mesmo valor de comissão e vamos reajustar no corte e tanto, para a barbearia começar, de fato, faturar algo. Porque senão começa a virar um prejuízo. E ninguém quer tomar prejuízo. Exato. Quem que abre, vou abrir um empreendimento para tomar prejuízo? Não tem lógica. E tipo assim, acaba que com o uso do sistema a gente consegue enxergar isso. Porque você consegue fazer tanto a entrada quanto a saída. A entrada pelo fato do cliente estar pagando e a saída da barbearia em relação ao pagamento de comissão. Tem vários outros custos envolvidos. Tem a taxa da maquininha do cartão, querendo ou não. Também, algo que eu não fazia, Samuel me ensinou sobre. Porque é um cálculo que tem que ser levado em conta, porque querendo ou não, no final do mês é um valor altíssimo que você paga sem perceber. Sem perceber. E isso acaba que, querendo ou não, impacta diretamente no valor que você vai pagar para o seu comissionado, o seu barbeiro que está sendo. De fato, porque o barbeiro só pensa às vezes no cabelo, de fato não é mentira. Vamos lá, o cliente passou o cartão, aí vamos supor que tal valor sai R$2 em média. Saiu R$2, mas a comissão que você paga é acima, sei lá, de R$100. O corte de cabelo é 100. Caiu 98, mas você paga a comissão de 100. Então, peraí, esses R$2 aqui não entrou e você está perdendo. Então, tem que ser tudo calculado. Exato. Porque às vezes no final do mês você está perdendo para a comissão e a taxa da maquininha. E aí, quanto que deu no final do mês? E fazendo aquele negócio, né? E na matemática não tem como esconder. A matemática é simples e pura. 1 mais 1 é igual a 2 e ponto final. Não é 1 mais 1 é igual a 11. Isso. Então, muitas vezes a pessoa paga uma taxa de comissão sem saber o valor exato que ela consegue pagar. Isso aí, o custo da barbearia. Exato. Então, tipo assim, tô pagando 30%, 40%. Tá, mas qual é o seu custo? Não sei. Aí aquela pergunta, como é que você não sabe o seu custo e está pagando um valor ainda? Mas o cara só estudou técnica, não é só o visagismo, é o todo. É né? o todo, tem que entender do negócio, para o negócio de fato ir para frente. Senão E tipo assim, queira ou não, trazendo um pouquinho da modernidade para o mundo da barbearia. A questão da inteligência artificial, né? Que queira ou não, tá sendo falado sobre muito, o Elon Musk fala sobre isso e tal. Dá para se usar muito inteligência artificial dentro da barbearia através de um sistema. Igual, por exemplo, dentro do iCrop a gente consegue ter lá vários relatórios que usa a inteligência artificial para falar qual cliente é melhor, para a gente ranquear, a gente chama lá de o cliente ABC. Poxa, vale a pena eu investir mais nesse cliente? Qual o meu custo de aquisição para um cliente? Quanto que eu posso gastar para trazer um cliente? Por quê? Querendo ou não, você faz marketing. Você faz a propaganda, o tráfego pago. Então, tipo assim, o barbeiro só quer saber, não o barbeiro como um todo, não vou generalizar, mas um barbeiro só enxerga, meu é 40%, o outro é 45%, vou trabalhar aqui 45%. Mas não enxerga que o custo que você tem para trazer o cliente, às vezes, você pagando 40%, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que o que paga 45%, mas não tem nem metade de cliente para ele. Isso, de fato. Então, só finalizando essa linha de raciocínio, a gente consegue trazer, através da inteligência artificial, vários relatórios para dentro do sistema que o barbeiro gestor, dono da barbearia, consegue aplicar de forma que ele não precisa de fato ficar pensando nisso. A gente já pensa nisso para você, de fato, poder pensar na barbearia, entende?
Mas muitos barbeiros não enxergam isso como uma forma de agregar valor à barbearia e não sabem a hora certa de aumentar o valor, não sabem como que eu consigo fazer, diminuir meu custo, porque tem como, dá para enxugar vários custos aqui, para aumentar o faturamento, que é o que todo mundo quer fazer, aumentar o faturamento e ganhar dinheiro. Mas aquele negócio, vira o ano, vou ficar rico, como é que você vai fazer? Não sei, eu vou ficar rico esse ano. Vou ficar rico, Mas o que você está fazendo para fazer isso? Está estudando? Você está correndo atrás de um curso de visagismo? Está correndo atrás de investimento em barbearia? Está fazendo algo novo? O que você está fazendo de novo para trazer esse investimento e de fato ganhar mais dinheiro? Exato. Então, tipo assim, eu acredito que muitas vezes o barbeiro quer crescer, mas não sabe. Ele só foca só no corte. O corte, igual eu te falei, para mim, que não sou barbeiro, o corte é o básico, o cara seja bom. Isso aí é o mínimo. Nem é o básico, é o mínimo. É o mínimo. Agora, coisas que para fazer ele levar a barbearia dele, tem como fazer, que é procurar um visagismo. Tem outros cursos, eu acredito, também da área também, que não só o visagismo, mas que possa fazer ele, de fato, trazer valor para a barbearia dele. E o que você falaria para o José daqui a 10 anos? O que você acha? Que eu falaria para o José daqui a 10 anos? José, continua no... Não tem como. Não escuta seu pai que falou 10 anos atrás, né? José daqui a 10 anos, o que eu falaria para o José daqui a 10 anos? Porque, não vou jogar um spoiler aqui, mas fiquei sabendo que eu tava vendo um salão cabuloso aí, Mariana, aí, né? O que acontece? A gente tá até um pouco atrasado com a obra, porque eu sou meio aleatório com as coisas. Meio aleatório. Bem aleatório. A gente criou um projeto, eu e minha esposa, a gente tem essa ideia. Aliás, desculpa, isso já é público? Já pode? Já pode, não esquenta a cabeça não. Eu e minha esposa, a gente tem um projeto de abrir um espaço maior, a gente está até procurando um nome também, que possa encaixar com isso, onde a gente vai ter um andar de barbearia, um andar de espaço feminino também, que a gente quer incluir isso, salão feminino e o último andar de sobrancelha e cílios. Legal. Que a gente pega todo o contexto, às vezes a esposa vai lá, não, vamos comigo, caso tiver horário lá, você corta com os barbeiros lá e tal. Então, da mesma forma, o marido, ele vai na barbearia, tem um espaço feminino lá parece ser bom, vai lá. Aí a esposa vai, conhece, de fato vai querer ficar. Então dá pra você fazer quase que o dia da família, né? Você vai deixar o marido no primeiro andar, o filho no segundo e a mulher no terceiro. Isso, não sei, tô chutando aqui, né? Os três, já inclui tudo já. Mas a gente está pensando nisso para de fato trazer mais valor. Eu amo a barbearia e amo Mariana, então não vejo hoje outro lugar que eu poderia abrir um espaço como esse igual a Mariana. Mariana tem muito a abrir no ramo da barbearia e crescer bastante. Você acha que Mariana te prende? Não, acredito que só se... Você mudou de tom de voz agora aí, você falou... Não me prende não, mas eu gosto da cidade, eu amo de fato Mariana, sabe? Eu pego muitas pessoas apaixonadas e tal, até o atual prefeito é muito apaixonado pela cidade, você vê isso, sabe? Eu gosto de fato pela pessoa, pela cidade. Eu também tenho esse gosto pela cidade, não falo que um dia eu só vou ficar aqui o resto da minha vida. Não, mas gosto sim de fato de Mariana. Entendi. Quem sabe, né? Só uma primeira unidade, né? Vamos dizer assim. A primeira unidade lá, mas outras, sim. Primeira unidade, assim, você já tem a sua unidade hoje, né? Mas vai ampliar para essa unidade maior. Mas, tipo assim, quem sabe você só seja como um projeto e você copia ele para outras cidades, né? Futuramente, né? Não sei. Isso, de fato, pode ser. É até algo inovador, porque a gente não vê muito isso nem em barbearia. Talvez pode ser um início e a gente replicar em outras cidades também essa mesma ideia, que já incluía uma família de fato. Legal. E você falando aí, falando sobre isso, você me fez lembrar algo, por exemplo, o iCrop, voltando um pouquinho, veio da ideia, de fato, da minha esposa. Minha esposa também mexe na área da estética e ela procurou bastante softwares também, sabe? E não estava achando. Ela procurou, tipo assim, eu procurei para ela, tem bastante software no mercado. Mas sempre tem um ou outro que atende uma coisa e deixa a desejar em outra. Ou quando atende de forma bem, é muito caro. Porque a área da estética tem alguns aí que são muito caros. Você fala assim, ó, esse aí é muito caro. E acaba que, tipo assim, para aquela barbearia de bairro, ou não desdenhando de forma alguma, mas que não tenha um faturamento tão alto, acaba que é difícil, né? Fazer um investimento assim, de um sistema para poder investir. Você acha que para você e para sua esposa, que eu sei também que é cliente nossa também, que está usando também o sistema,
É um investimento ou um custo? É um investimento. No final, esse investimento vai dar muito mais retorno do que o esperado. É o famoso ROI, né? O retorno sobre investimento. Uhum. Acredito que quando a pessoa inclui isso, sei lá, chega 15 dias grátis, a pessoa vê de fato o que o aplicativo entrega, ela consegue ver com outro olhar. Tipo assim, gente, isso aqui é mais que só um investimento para o espaço, porque inclui mais de uma área, correto? Sim. A área da estética como um todo, né? Independente de qual seja, não só barbearia, mas independente de qual parte da estética for, a gente consegue abranger. E qualquer pessoa que vê, olha, é específico o meu espaço, tem a logo e tal, a pessoa consegue marcar, o aplicativo avisa com antecedência também para não ter risco de a pessoa esquecer ou algo do tipo. É extraordinário. Josias, e aí, então, finalizando, o que você acha? A mensagem para os barbeiros que estão assistindo aí a gente aí? O que você indica para eles? O que você deseja? Qual que é a sua sugestão para eles crescerem? Não só na área profissional, mas também pessoal também, porque é importante também o barbeiro crescer pessoalmente, que, querendo ou não, eu acho que quando a pessoa estuda, acaba que agrega valor, não só para ela, mas para a barbearia, né? Então, o que você falaria? O recado que eu tenho é que muitos barbeiros ainda criticam, às vezes, o seu Elias pelo preço, o Juarez pelo tal preço. Eu acredito que esses são os bravadores na nossa área, sabe? São o pessoal que está, de fato, trazendo referência para nós, como barbeiro. Não só corta cabelo, ele sim é uma referência, é muito bom no que faz, tem que acrescentar um valor. Então, e muitas vezes também, desculpa te cortar, mas muitas vezes também a gente vê que a gente critica, mas a gente queria estar lá. Isso aí. Sabe? Que infelizmente é o mal do ser humano. A gente está criticando o próximo, mas eu queria estar numa posição dele. Se estivesse no lugar dele, queria estar lá. Seria bacana para mim ganhar 10 mil. Na verdade, ele podia, em vez de usar essa energia negativa, vamos colocar assim, não acredito nessa energia, mas é só uma forma de falar, uma metáfora, a gente colocar isso como inspiração, né? De fato. Uma inspiração. Que sirva de inspiração pra gente, de fato, trazendo um modelo melhor pra gente, uma visibilidade diferente. Então, é muito interessante isso. E, claro, para vocês aí que estão acompanhando, pega esse final aqui, ó. Eu estarei fazendo um curso para barbeiros iniciantes, intermediários, com técnica de visagismo, para valorizar ainda mais nossa área, sabe? Legal. Poder agregar maior valor, principalmente na nossa região. Na nossa região, geralmente, os barbeiros dela, que me seguem também. E quero que isso também chegue até vocês também. Perfeito. E finalizando, né, o Josias me convidou também, oficialmente agora, eu acredito, né? Eu vou estar aí também dando uma aula também de gestão também para barbearia no curso também. Vai ser um prazer estar com você. Eu quero muito... Eu já trabalhei bastante em empresa grande. E até hoje trabalho em algumas empresas grandes. E eu vejo que a gente consegue muito agregar valor para aquela empresa pequena que não sabe como fazer ainda, sabe? Tá o cara, perdido. Exato. O cara sabe como cortar cabelo, vai aprender com você. Fato. Mas não sabe como gerir a barbearia. Então, eu quero poder, de certa forma, ajudar essas pessoas. Não só eu, mas independente de ser eu ou se for o Josias, o que seja, mas a pessoa tem que procurar estudar. Formação hoje em dia não é uma coisa opcional, né? Então eu acho isso essencial. Então vai ser um prazer estar com você lá, fazendo ajudando na minha área. Vou tentar dar o meu melhor, que a gente possa, de certa forma, trazer uma gestão melhor, trazer profissionais melhores para a barbearia, para a área da estética como um todo. Que a gente vai estar junto lá, vai ser algo bacana, vai ser algo legal. Vai ser uma honra, pessoal, mano. Josias, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Valeu aí, e a gente vai se falando, que é um prazer todo mundo aí que está assistindo a gente. Valeu, muito obrigado.